Mas, obviamente, ele não precisa ser um desenvolvedor de jogos para ser um bom QA. Ele pode até ser o contrário, ele vira um bom QA e depois ele vira um bom desenvolvedor de jogos porque ele ganhou experiência. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Hoje conversamos com o empresário, pesquisador e fundador da UX4Indie.games, Cláudio Guzmão, que nos conta sobre a importância dos testadores e da experiência de usuário nos jogos. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. A minha trajetória ela é um tanto tortuosa, mas que no final ela se combina, né? Eu venho do mercado financeiro, como trader nos anos 90, onde nada era do jeito que é hoje, né? Era muito mais manual a coisa, então eu tenho uma experiência no mercado financeiro, na gestão financeira. Eu descobri a tecnologia na época, então eu implantei também sistemas de finanças, mas com olhar para a tecnologia, e aí eu encontrei o design como uma forma de me graduar, porque até então eu não tinha graduação. Então eu comecei tarde, na verdade, eu entrei na faculdade, eu tinha 29 anos, porque eu demorei para entender o que eu queria fazer da vida. Né? E aí eu descobri o design e ali foi um grande passo assim na minha vida, né? Então comecei com design de web, comecei já na época a pesquisar usabilidade, ergonomia, essas disciplinas do design na qual eu inclusive atuo hoje, né? Em 2008, então, isso eu estou falando de começo dos anos 2000, em 2008 eu fiz mestrado em design e fui convidado para dar aula na Embi Morumbi, no curso de design de jogos, nas disciplinas voltadas para design, não necessariamente para design de jogos, mas também porque eu tinha uma certa aderência com o tema, porque eu era gamer e sempre fui gamer e etc. Né? Então, foi ali um momento bastante bacana da minha vida, assim, porque eu pude entender essas disciplinas todas. E eu sempre fui meio titular de uma disciplina chamada Gestão do Design, que abarca a questão estratégica, financeira, de gestão de projetos, e eu atuava nessa área, ou seja, eu consegui reunir a minha carreira toda numa disciplina voltada para design de jogos nesse sentido. Em 2017 eu abri uma empresa para fazer isso, para dar suporte para os estúdios, e em 2020 eu abri o X4Indie, então, que se ocupa de fazer playtests, QA e toda essa parte de qualidade, obviamente, mas o nosso foco é observar a experiência do usuário e trazer soluções e insights para os estúdios por meio de playtests e de estudos de pesquisa do usuário. E mais uma vez eu volto e trago o meu expertise na área de gestão, porque tudo isso a gente faz com foco na redução do risco para o investimento, ou seja, o nosso olhar não é só para o design, ou seja, eu vou fazer testes, ou vou fazer um playtest para saber se meu jogo está simplesmente divertido ou menos divertido. A ideia é que a gente tem insights que falam assim, puxa vida, se eu tomar determinada decisão, talvez eu consiga fazer isso mais rápido e eu consiga poupar dinheiro e poupar investimento e ter menos risco. Então, é isso que eu venho fazendo. Eu atuo parcialmente, porque eu ainda sou, queira ou não queira, eu ainda sou um dos pioneiros a fazer isso no Brasil. Né? Nós não temos uma empresa que se ocupa de atender estúdios menores no país. Os estudos de user experience estão muito centrados ainda dentro de cada estúdio que tem mais potencial de ter um time de UX, por exemplo, ou de pesquisa de usuário. Mas empresa terceirizada ainda não. E eu, como tenho essa competência e trago essa bagagem, eu ainda tenho que atuar na formação. Mas hoje, eu atuo em 3 frentes bem correlatas e que se suportam, mas são um tanto distintas. Ou seja, eu estou
eu aplico, eu posso moderar testes que nem a gente já fez para empresas chinesas, americanas, na aplicação mesmo, na condução do teste, na análise. Então, esse é um trabalho que eu faço e posso fazer, mas eu atuo hoje muito mais na capacitação, porque eu preciso que as pessoas saibam o que a gente faz e saibam da importância do que a gente faz. Então, eu tenho participado de muitos processos de capacitação, como eu fiz no Rio Grande do Sul. Então, eu fui para The Jogos, a gente fez esse processo com muitos estúdios, e isso rendeu, inclusive, uma extensão disso, que eu fui contratado para contribuir com a transferência de tecnologia para o laboratório de teste da Universidade de Caxias do Sul, lá com o professor Marcelo Fardo. Então, fui eu que dei o suporte de conhecimento mesmo, embora eles tinham um time lá de professores e tudo mais, super competente. Eu fiz essa passagem de como conduzir um laboratório de playtest de fato. Então, essa foi uma oportunidade muito bacana. E, complementando em cima disso, hoje eu sou coordenador do primeiro laboratório público de playtest do país, que é aqui, a SP Game Lab, que roda aqui em São Paulo, que é uma ação da SPCine. De um lado, a gente capacita jovens, porque a gente sabe que QA e testes de qualidade é uma porta de entrada para empregabilidade, ou seja, para aquele que quer entrar na indústria de jogos, ele pode começar como QA e ganha experiência e vira game designer, por exemplo, né, ou outra área. Então, de um lado, eu capacito jovens e, de outro, a gente oferece testes gratuitos para estúdios locais aqui da capital. Né? É um projeto da prefeitura e a gente está conduzindo isso já desde o final do ano passado e com muito êxito. Assim. A gente tem uma resposta muito bacana dos estúdios e também dos jovens que estão sendo capacitados lá. Uma das questões que eu acho que é importante pontuar, principalmente que esse é um bate-papo sobre carreira e sobre possibilidades, né? É que, primeiro, a gente tem algumas diferenças essenciais assim, entre o que é user research, ou pesquisa do usuário, o que é UX design e o que é QA. Né? Então, rapidinho, o user research é eu conhecer o comportamento do usuário, eu saber como ele se comporta diante daquele projeto, daquele jogo, e entender como ele responde aos estímulos que eu estou propondo quando eu crio um jogo. Então, eu proponho uma experiência, eu proponho algo, e o player vai exercitar esse algo e vai me dar uma resposta. Esse é o fluxo, vamos dizer, sensorial, emocional ou cognitivo que a gente tem quando a gente joga. O user research está preocupado em entender esse cenário. Né? O UX vai pegar as informações que brotam desses estudos e vai transformar isso em produto. Né? Seja uma experiência de jogo, seja uma interface melhor, seja uma experiência, uma mecânica melhor, mais bem estruturada, um ritmo de jogo mais bem estruturado, não importa. Eu vou criar soluções a partir daquilo que eu pude conhecer. O QA é uma etapa, é um estágio que ocorre desde o começo, de fato, mas ele ganha força mais próximo do lançamento, ou seja, nas etapas pré-lançamento. Eu estou falando não muito próximo do lançamento, tá? Mas eu posso pensar num jogo, numa versão alfa do jogo, depois numa versão beta do jogo. Eu já vou fazendo o QA porque eu preciso saber se o jogo funciona tecnicamente, ou seja, se ele instala, se ele tem problemas de uso de recursos excessivos da máquina computacional, né? Ou seja, se ele está lento e não deveria, se eu tenho que otimizar. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo para mobile, eu preciso otimizar melhor o meu jogo para rodar no mobile com uma qualidade alta, então eu preciso testar se isso está funcionando. Eu preciso saber se tem bugs, se tem qualquer outro problema relativo a funcionamento. Né? Então, o QA não está preocupado, não está no radar do QA checar se o jogo é divertido, por exemplo. Se o jogo é um jogo que tem engajamento,
não está no radar do QA. As pessoas acabam misturando porque é o que tem para hoje, no final das contas. Mas em termos de profissão, de carreira, eu tenho 3 carreiras diferentes. Né? Eu tenho, de um lado, um pesquisador, de outro eu tenho um designer, que vai pegar as informações do pesquisador, e por último eu tenho um cara preocupado com a funcionalidade. Aproveitando isso, eu tenho o tester, o jogador. Quem é esse jogador? Então, quando eu falo de pesquisa de usuário e de UX design, eu estou dialogando com o público-alvo. Se esse público tem experiência de testar jogo ou não, não importa. Vai depender do estudo e como eu vou selecionar esses jogadores. Mas, no geral, eu quero, se meu público-alvo do meu jogo é alguém que joga jogos de terror, por exemplo, é com essa pessoa que eu tenho que fazer o teste. Não é com outro game designer, não é com outro dev, não é com um cara que é super experimentado em fazer testes. Já o QA é o contrário. Eu tenho um jogador profissional em fazer testes de QA. Ele sabe fazer isso. Ele sabe quais são as demandas, ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe quais são os problemas, né? E ele vai reportar esses problemas. Falar, olha, você tem problema aqui, aqui e aqui. Né? Então, isso é bacana a gente ter muito claramente. No nosso dia a dia, a gente opera, então, no viés do estudo e do design. Então, o que a gente vai oferecer é, olha, eu vou criar um playtest aqui para você, você vai me mandar o teu jogo, eu vou selecionar pessoas que vão jogar o seu jogo, a gente vai gravar essa pessoa em ação, né, jogando. Então a gente oferece um vídeo de gameplay, ao mesmo tempo que eu posso ou não gravar expressões faciais ou gravar o outro lado, né? Então eu consigo gravar o comportamento do jogador e vou fornecer uma análise sobre isso de acordo com aquilo que a gente quer descobrir. Esse é um outro ponto importante, desculpa me alongar um pouco, mas eu acho que é importante. Quando a gente planeja um playtest, a gente parte de algo que eu quero descobrir. Né? E equivocadamente, muitos estúdios adotam o contrário. Eles fazem assim, vou mandar meu jogo para alguém jogar e ver o que acontece. E, na verdade, isso pode resultar em algo, como normalmente não resulta em nada substancial. Ou seja, eu só gastei tempo e recursos fazendo um teste que não me leva para o design. Então, eu preciso pensar nesse caminho. Então, quando eu quero descobrir algo, eu falo assim, nossa, eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se esse nível está muito difícil, por exemplo. Eu quero descobrir se está ou não difícil. Eu tenho muita objetividade na concepção do teste, porque aí eu faço mais rápido e tenho uma análise mais sólida, falar de fato está muito difícil, porque em determinados momentos isso acontece e não deveria. Então eu já estou dando subsídio para o game designer, para o producer, para o programador, para que eles resolvam esse problema do ponto de vista do design. Então esse é o nosso dia a dia em termos de empresa. A gente opera dessa forma e no final a gente dá um relatório para o estúdio poder ter mais consistência aí. E uma última coisa, não é nossa opinião necessariamente, tá? Só se o estúdio quiser que no nosso relatório venha algumas sugestões de solução. Mas o nosso foco, isso eu falo porque muitos estúdios não querem, eu não quero ouvir a sua opinião. Né? E, de fato, o que a gente faz é tentar traduzir a opinião do teu público-alvo, que é o seu cliente, que é quem vai comprar o seu jogo. Eu acho que a mais relevante barreira que as pessoas têm para entrar na área é a urgência que você tem para, de repente, ter uma vaga. Né? Então, eu acho que isso não tem muito a ver com game design, isso acontece ou com a indústria de games, acontece com qualquer profissional, que muitas vezes, cara, eu preciso de um emprego, eu preciso pagar boleto, preciso fazer tudo isso. Eu acho que essa é uma barreira, muitas vezes, intransponível para algumas pessoas, para entrar em determinadas áreas. O que para games complica ainda mais é que a gente tem uma curva de aprendizado que ela não é
simples, né? Então, ela é tecnicamente desafiadora. Então, se eu pegar alguém que, para ele conseguir uma vaga de programador, ele vai precisar estudar um bom tempo antes, é diferente de um programador que vai conseguir fazer ali meia dúzia de coisas rodarem. Games eu não consigo fazer essas meia dúzia de coisas rodarem e arrumar uma vaga no estúdio. Isso é um desafio monumental, né, para quem está começando, né? No outro lado, no lado empreendedor, a gente vai enfrentar outras dificuldades, que é a falta de experiência, de fato, em empreender. E não só isso, a falta de experiência que eu tive nessa curva de aprendizagem na indústria de games, ela vai se acentuar quando você tentar empreender na indústria de games. Então, eu acompanhei alguns estúdios já como consultor, e é notório que as pessoas têm uma confusão sobre como um projeto funciona, ou deveria funcionar idealmente, né? Como é que eu lanço um jogo? Aí o gestor, normalmente, do estúdio, ele é o mesmo cara que é o programador, ou que é o artista. Então, ele tem que se desdobrar, ou como a gente diz popularmente, trocar os chapéus, né? E atuar em diversas posições, o que é muito exaustivo na indústria de games. Quem atua na indústria de games sabe o quanto isso é exaustivo, lançar um jogo. E isso pode ser a ruína de muitos estúdios, né? Eu não ter essa estrutura e, além disso, eu não tenho experiência suficiente de como uma pipeline, de como o roadmap ali do projeto de games ele deveria funcionar idealmente, ou até coisas muito, muito técnicas, do tipo, como é que eu passo o bastão de um serviço para outro, né? Como é que eu, artista, passo o bastão para o programador que vai implementar minha arte dentro do jogo, né? Porque não é simplesmente eu desenhar bem ou gerar um arquivo. Muitas vezes eu tenho que saber comunicar com o próximo profissional que vai receber o meu material. E eu acho que esses são grandes desafios, e eu tive, mesmo orientando já dezenas de projetos, na época que eu tentei criar o estúdio, na hora de fazer, você comete todos os erros que você diz para o seu aluno não cometer e que você diz para o seu cliente não cometer, e você, na hora de vestir o seu chapéu, você comete todos os erros. Isso é uma questão que aconteceu comigo e, na verdade, acontece até hoje. Eu mesmo sendo consultor e dando mentoria, volta e meia, eu no meu dia a dia eu me pego fazendo erros muito primários, que eu sei que eu não deveria cometer e que eu cometi, sabe? Né? Então, essas questões são muito notórias. Eu acho que a carreira em games, e existe uma discussão muito forte sobre isso, e há alguns anos rolou aí uma discussão muito grande nas redes sobre se os alunos deveriam montar o seu próprio estúdio logo, imediatamente a saírem da faculdade ou não. E existe uma vertente aí de profissionais que acham que não, que ele deveria ganhar experiência no estúdio maior, entender esses processos todos, e ele vai sair mais preparado para empreender nesse cenário. Quando você tem um espaço como o cluster aí, eu estou falando várias vezes, não é nem para fazer propaganda, mas é porque a gente precisa de mais espaços assim, e isso acelera de fato a entrada dessas pessoas no mercado, seja como funcionário ou seja como empreendedor. A gente nasceu durante a pandemia e a gente já nasceu remoto. Então a gente não tem, obviamente que a gente tem um endereço fiscal, e tem um espaço muito legal no coworking onde a gente está instalado, no qual, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu tenho a abertura deles para fazer e etc. Mas a gente já nasceu no remoto. O nosso trabalho ele é perfeitamente possível no remoto. Quais são as barreiras que a gente encontra
mas que elas estão começando a ser derrubadas. Alguns tipos de estudos de experiência do usuário sempre foram inadmissíveis do ponto de vista remoto. Ou seja, existe um profissional que é ou o moderador ali com um grupo de testers, com um grupo de jogadores, no qual eu tenho um diálogo próximo ali. A minha presença física importa em termos de teste. Isso vai ser difícil a gente conseguir remotamente. As ferramentas ajudam. Eu consigo moderar um teste em grupo remotamente. Mas a presença física e aquele estalo de eu ver o tester executar um determinado movimento corporal ou uma expressão facial me ajuda a criar anotações importantes sobre a experiência do usuário no jogo. Isso é uma barreira quase que intransponível. Ela só não é mais intransponível porque a gente tem salas preparadas hoje que eu posso alugar e posso tentar fazer isso de alguma maneira e transmitir, gravar comportamentos, etc. Mas quando eu falo de algum teste em grupo, isso é muito difícil, é complexo e não é tão mais barato de fazer. Então, deveria cair o preço de fazer remotamente, mas ele acaba não sendo tão barato porque eu gasto muito mais horas para me comunicar de manhã com o tester, para me certificar de que ele está com o celular adequado, instalado, tudo certo, para na hora do teste a gente não ter nenhum problema. Então a gente já nasceu no remoto e a gente tem algumas barreiras, mas para o meu público, que são os estúdios médios e pequenos, isso não é tão relevante. Né? Um estúdio AAA vai exigir muito mais e está disposto a pagar também por um dia inteiro de uma sala especial, com coffee break, etc. E pessoas e presença física. Né? Orientando projetos e para os estúdios, enfim, é só um complemento da resposta. Eu acho que algumas questões criativas atrasaram um pouco. Assim. Eu vejo que algumas questões no remoto elas são menos dinâmicas. Mas isso é uma troca. Eu não vou. O meu olhar em termos de moderador, de facilitador, por exemplo, de um workshop presencial, ele rende muito mais do que um workshop remoto. Isso não são dados quantitativos, mas tem uma certa qualidade no que eu estou vendo e na minha experiência. Dei aula 15 anos fazendo isso, exercício com os alunos em sala de aula. Remotamente a gente tem uma lentidão maior e tem um pouco de dificuldade em algumas questões. Mas as ferramentas estão vindo e estão trazendo isso. Mas no nosso dia a dia, basicamente a gente atua no modelo remoto, o que também nos ajuda em outras questões, como modelo de negócios. Se a gente pensar em pesquisa de usuário, tem que ser alguém que tenha muito interesse em pesquisa. Esse é o motor, em descobrir coisas. Né? Isso deveria ser para qualquer profissão, talvez, mas... Né? No caso da pesquisa em si, eu tenho que ser um baita curioso e um baita desconfiado, né? De falar assim, esse jogo aparentemente é um jogo legal, mas será que? Né? Vamos descobrir, vamos avaliar essas questões todas. E tenho que ter um olhar, isso pensando no user research, eu tenho que ter um olhar muito apurado para o comportamento do outro ser humano que está ali testando. Né? E a partir daí ter também uma competência não só reflexiva de como eu analiso aquele comportamento, mas também retórica, de como eu vou verbalizar aquele comportamento, porque a minha função é traduzir esse comportamento para o desenvolvedor, para o empresário, para o estúdio que me contratou e quer uma informação. Claro, ele não quer dizer, olha, eu acho que esse jogador não achou muito divertido, mas eu não estou conseguindo entender muito bem por quê e tal. Isso para nós é um teste meio inconclusivo. Assim.
Eu deveria até realizar outro teste, porque se eu não conseguir entender muito bem ali, eu vou precisar aprofundar um pouco mais. Então, é um pesquisador nato, sim. Você tem que ter paciência, tem que ter uma certa sabedoria em como eu vou conduzir isso. Então, essa sabedoria pode vir de vários aspectos, até de uma experiência aí na área da psicologia, de como eu vou conduzir um diálogo com aquele jogador para poder obter as melhores respostas e tal. Então, é uma formação que não é muito técnica, tá? Do ponto de vista do design. Ela é mais de como eu conduzo uma pesquisa, seja do ponto de vista científico ou não. Pode ser um pouco mais empírica. Do ponto de vista de QA, então, eu também preciso ter, se eu for um tester QA, eu preciso ter um olhar apurado, mas aí sim eu preciso ter um grande conhecimento sobre determinados gêneros de jogos. Isso é um ponto que pode ser importante para o analista de user experience também. Ele conhecer muitos gêneros evita que ele faça uma análise um tanto enviesada. Um exemplo disso se eu pegar um jogo, por exemplo, que é um Dark Souls, um da série Souls, que são jogos reconhecidamente difíceis e impossíveis para alguns jogadores, eu posso, se eu não conhecer aquilo bem, como aquilo funciona ou como aquilo está estruturado em termos de design, eu posso achar que simplesmente aquele jogo está difícil demais, né? Ou qualquer outra informação não tão relevante. Então, conhecer os gêneros é muito importante para a nossa área. Porque eu vou testar jogos e eu preciso saber como eles funcionam, né? Qual é a dinâmica desses jogos para poder analisar melhor. No caso do QA, então, eu preciso até conhecer um pouco tecnicamente algumas questões, seria legal, né? Se eu for alguém que já tem alguma experiência com desenvolvimento de jogos, por exemplo, eu vou saber onde determinado desenvolvedor pode ter cometido algum deslize e cometido algum erro que eu não encontrei ainda, mas eu sei onde procurar. E eu digo isso porque é importante você ter esse profissional com olhar apurado, porque a gente cobra por hora, né? Então, se ele demorar, ele poderia achar em 2 horas, o cliente está pagando 10 horas e poderia ter pago por 2. Ou poderia ter feito 5 vezes o mesmo teste para se certificar de que não há problema nenhum ali. Porque também essa é uma dinâmica do QA. Eu não só tenho que encontrar o problema, como eu tenho que tentar depois reproduzir esse problema algumas vezes. E para poder sinalizar para o desenvolvedor de fato onde o problema está acontecendo. E o que eu fiz? Porque às vezes eu apertei uma tecla sem querer e o problema apareceu, mas eu não sei qual foi a tecla que eu apertei. Então eu preciso rodar esse mesmo teste ali algumas vezes para poder sinalizar, olha, apertando o X quando eu subir essa montanha, o jogo vai travar. Né? Então esse é um trabalho clássico do QA. Então esse olhar apurado do QA é muito importante. Mas, obviamente, ele não precisa ser um desenvolvedor de jogos para ser um bom QA, né? Enfim, ele pode até ser o contrário, ele vira um bom QA e depois ele vira um bom desenvolvedor de jogos porque ele ganhou experiência. E no mais, o perfil clássico, né, que você tem que ter. Se a gente está trabalhando com clientes internacionais, então é óbvio que a gente precisa de pessoas que falem inglês, não tem jeito. Então, a língua inglesa na nossa área, ela é fundamental. Seja você user da pesquisa do usuário, do QA, ou dono de um estúdio, você vai ter que falar com um publisher internacional, você vai precisar falar inglês, né? E o que eu recomendo, no geral, é que as pessoas tenham uma experiência com gestão de projetos, todas elas. Porque isso faz com que você consiga fazer com que as coisas andem melhor. Não está nas costas de um gestor de projeto criar ordens e todo mundo obedecer, mas todo mundo sabe o seu papel de certa forma, e isso ajuda muito. E o UX passa a ser uma grande porta de entrada para quem vem do design, de fato. E não é incomum, né? Muitos ex-alunos meus que não são do design de games, porque eu dei aula em vários cursos de design, eles
acabam chegando em games via user experience, via UX design, UI design, que é o design de interface de usuário, né, das interfaces. Então, esse de fato é uma porta. Então, a vinda desses profissionais já traz uma expertise, já alavanca, eu acho que, por natureza, assim, muitas questões sobre games. E eu acho que eu falo isso sem medo de errar, porque eu já vi isso muito acontecer. Essas pessoas, mesmo sem experiência em games, elas conseguem realizar qualquer serviço que você esteja propondo dentro de um estúdio de game. Porque elas sabem fazer o negócio, tá certo? Elas sabem fazer uma boa interface para um app, elas sabem fazer uma boa... Ela conhece, do ponto de vista teórico e aplicado, o que o design faz. Elas já entendem o que é, por exemplo, o que a gente chama mais tradicionalmente no design, o que é o design da informação, como a informação está estruturada, como eu deveria hierarquizar essa informação, olha, essa informação é mais importante que aquela, tudo isso ele já sabe. Né? O que vai trazer para o dentro do estúdio é que aquilo precisa ser numa imagem que remeta a algo que seja, sei lá, medieval, ou que seja fantástico, ou que tenha uma visualidade na qual nós que vamos indo design digital, que faz app de banco, não tá acostumado. Ele vai precisar lidar com outras coisas. Mas com o passar do tempo, o UX design veio ampliando questões. Por exemplo, se eu pegar as microinterações num app de... Eu estou falando app de banco que é mais fácil de entender, né? Mas se eu pegar as microinterações, são as animações que a gente tem ali, que indicam coisas que eu tenho que fazer, ou seja, tem um trabalho ergonômico, tem um trabalho de usabilidade muito sério ali, usando animação. Né? E que ele já não vai ter dificuldade de entender esse processo quando ele for trabalhar num estúdio. Mas então, o estudo de interface, em especial interface, não vai ser muito diferente, não. E eu acho que cabe aqui rapidinho uma diferenciação. Tem muita gente que confunde UX design com UI design, que são duas coisas distintas. Né? O design da interface é uma coisa, eu vou me preocupar com as interfaces gráficas. O problema, e por que da confusão? A confusão também não é descabida, tá? É porque eu tenho, por exemplo, interfaces diegéticas. Eu vou ter um nível de interface de informação que é para o jogador que pode estar no universo do jogo. Então, quando eu pego, no caso, eu sempre esqueço o nome do jogo, mas Gears of War, eu acho. Né? Quando eu pego e ponho a barra de vida nas costas do personagem, essa é uma informação que no Zelda vai estar numa camada superior do jogo. E nesse jogo, nas costas do personagem, vai estar no universo do jogo. E, de certa forma, isso tem um conceito distinto. E tem um processo distinto de pensar esse desenvolvimento. E aí eu estou falando de experiência do usuário também. Mas não são a mesma coisa. Então, essas bagagens são todas importantes. Quem quiser entrar na área de UI e UX design precisa ter uma bagagem de design. Não tem jeito. De linguagem visual, de cor, de forma, de gestalt, dessas coisas todas que a gente usa e aprende nos cursos de design, eu vou ter que levar essa bagagem para dentro do processo. A segunda coisa que você falou, que é algo incipiente ainda no mercado, e de fato porque existe uma questão de custo-benefício. As pessoas arriscam mais sem UX. Então, se eu tiver que contratar um programador ou um artista a mais, eu vou contratar esses caras em vez de fazer UX, em vez de fazer UI ou fazer outra coisa. Então, e aí vou jogar UI na mão dos artistas. Com todo o respeito que eu tenho pelos artistas, enfim, eles não são os caras. Eles vestem o chapéu de UI designers, mas eles não são os caras, eles colaboram. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que ajuda a empurrar para fazer com que UX e User Research brotem com mais veemência no mercado. Mas se a gente olhar a indústria AAA, há um tempo atrás, por exemplo, a Square Enix tinha lá 200 ou 300 pessoas num time de UX.
para atender todos os projetos, por exemplo. Então, a indústria AAA faz isso já há muito tempo. Eu acho uma pena ainda que o pessoal ainda menor não acredite que isso seja importante. Sabe? Rapidinho, eu não queria terminar com uma mágoa de falar, pô, as pessoas não enxergam o UX. Não, tem uma questão estrutural aí, entendeu? Eu também, se eu tivesse dinheiro, eu ia pensar muito bem como colocar os meus investimentos e avaliar o meu risco, entendeu? Mas a minha tese sempre vai ser essa, se eu puder, e é só a gente olhar os outros mercados, né? Uma startup hoje que entender os processos de design vai colocar user research e UX design na frente das coisas para acelerar o processo e diminuir risco. E eu acho que games nesse aspecto não é diferente, por mais que a gente tenha uma pipeline típica que mistura ali cinema, audiovisual com tecnologia e tal, e traz uma complexidade, eu acho que não está diferente de você usar algumas armas que as startups usam para acelerar processos, diminuir custo e diminuir risco. Contem comigo para ajudar os estúdios a fazer isso.